Olá, turma! A gente vai iniciar hoje mais um capítulo, o capítulo 10 do nosso livro, que a gente fala sobre o ar e a saúde. Está na página 152 do nosso livro. Então, vamos lá. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a contaminação do ar, tá? Nós sabemos que o ar é importante para todos os seres vivos, né? Nós aproveitamos o ar de diversas maneiras, mas a gente tem que destacar o uso do gás oxigênio, que é o que a gente utiliza para estar respirando, tá? Porém, embora o ar ele seja muito importante e essencial para a nossa sobrevivência, por sinal, digamos que podem haver perigos no ar, porque no ar pode haver micro-organismos patogênicos. O que são micro-organismos patogênicos? São organismos tão pequenininhos que a gente não consegue ver a olho nu, tá? Mas eles são causadores de doenças, tá? Então, e dessas doenças, nós temos doenças muito simples, como é o caso dos resfriados, e nós temos algumas doenças bem complicadas, que é o caso, por exemplo, da meningite, tá? Então, a gente agora vai estar falando um pouquinho sobre virose e sobre bacteriose, tá? E antes de falar especificadamente de cada um, a gente vai entender que o nome já diz o que é, tá? Virose são as doenças que são causadas por vírus, tá? E as bacterioses são as doenças que são causadas por bactérias. A gente vai falar um pouquinho agora das viroses. Então vamos lá. Como eu já adiantei, as viroses, elas são as doenças que são causadas por vírus, tá? E a gente tem que falar um pouquinho de vírus também. Por quê? Porque os vírus, eles são conhecidos como parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? O vírus, ele não tem a capacidade de se reproduzir, tá? Então, na realidade, ele só consegue se reproduzir dentro de células que são vivas, tá? Então, os vírus eles vão entrar nas nossas células e é como se eles escravizassem as células. Eles obrigam essas células a estar trabalhando para eles, tá? E aí, cada célula infectada, ela gasta matéria-prima e energia, tá? E como ela está sendo obrigada a trabalhar para ele, ela vai fabricar vários outros vírus, tá? Que são sempre iguais ao primeiro. E aí, mais tarde, quando morre, ela vai estar liberando esses vírus que vão estar procurando e atacando outras células, tá? E aí, a gente agora vai falar um pouquinho de algumas doenças e como se prevenir dessas doenças, ok? A gente vai começar falando de doenças muito comuns do nosso dia a dia, que é o caso do resfriado e é o caso da gripe, tá? São doenças causadas por vírus que atingem as vias respiratórias e a gente conhece bastante, né? Todo mundo já pegou um resfriado e uma gripe alguma vez na vida. São doenças que causam dores, febre, mal-estar. E como se prevenir? Nós sabemos que existem as vacinas, tá? Só que essas vacinas elas são temporárias. Por quê? Porque o vírus da gripe e do resfriado, eles passam por mutações fácil, né? Que nada mais são do que mudanças no seu material genético. E muitas das vezes a gente obtém uma vacina específica para um determinado vírus, só que ele já se modificou tanto que a vacina acaba perdendo a sua eficácia, tá? Então, além da vacina, a gente sabe bastante agora, por conta da Covid, a gente sabe bastante alguns cuidados, né? Que é ao tossir, ao espirrar, você tampar, né, o nariz e a boca, você lavar as mãos com frequência, você manter uma certa distância de 1,5 m aproximadamente de uma pessoa. Então, além da vacina, existem alguns cuidados do dia a dia que nós podemos tomar. Outra doença que é causada por vírus é o sarampo, tá? O sarampo ele apresenta manchas vermelhinhas na pele, febre e dor de garganta. Para se prevenir do sarampo também existe uma vacina que é a vacina tríplice. A gente agora vai falar um pouquinho da rubéola, tá? A rubéola também vai deixar a mancha vermelha na pele. Ela causa febre e inflamação nos olhos, tá? Vale lembrar que o grande problema da rubéola é maior para as mulheres grávidas, tá? Porque ela pode estar causando má formação no feto ou até mesmo aborto. E para prevenção da rubéola, a vacina tríplice também é utilizada, tá? Agora a gente vai falar da cachumba. A cachumba ela é muito famosa por conta dessa área do pescoço que fica muito inchada. Por quê? Porque ela causa o inchaço das glândulas salivares, tá? Que pode ocorrer de também
está causando inchaço nos testículos, tá? Ou nos ovários, além de dores e febre. A prevenção também é a tríplice, tá? E por último, de doença viral, a gente vai estar falando da poliomielite, tá? A poliomielite, ela ataca o sistema nervoso e ela causa paralisia nos membros inferiores, tá? E aí, para estar se prevenindo da poliomielite, existe uma vacina oral contra o pólio. E agora a gente vai falar um pouquinho das bacterioses, tá? As bacterioses são aquelas doenças que são causadas por bactérias. Então, nós sabemos que as bactérias são consideradas seres vivos, tá? Só que elas são tão pequenininhas que para você conseguir ver a bactéria, você tem que ver através do microscópio. A olho nu não dá para ver, tá? Elas se multiplicam com uma velocidade boa, tá? Em grande velocidade. Existem bactérias boas? Existem bactérias boas que são inclusive essenciais para a nossa saúde, tá? Mas para frente a gente vai falar das bactérias boas. Mas agora o foco é falar sobre as doenças. Então a gente vai estar falando das bactérias que prejudicam o nosso organismo e podem estar causando doenças, tá? Vale lembrar que quando uma pessoa é diagnosticada com bacteriose, que é qualquer doença causada por bactéria, ela vai fazer uso de um antibiótico, tá? Que é o grupo de medicamentos que ataca as bactérias e mata essas bactérias. Logicamente que é o médico que vai receitar tanto o nome do antibiótico quanto a maneira que você vai tomar esse antibiótico, tá? Caso não seja feito o uso de antibiótico, essas bactérias podem aumentar essas colônias muito rapidamente, tá? E aí evoluir para um caso bem grave da doença. E, inclusive, contaminar outras pessoas. E a gente agora vai começar falando da pneumonia. Pneumonia é uma doença muito famosa, tá? Que ataca os pulmões. E aí ela vai estar provocando tosse, febre, falta de ar e um abatimento na pessoa, tá? Existem algumas vacinas para pneumonia, dependendo do tipo da pneumonia, ok? Agora a gente vai falar da tuberculose. A tuberculose, ela também ataca os pulmões, tá? Só que ela é, digamos que um pouco mais agressiva. Ela vai estar causando uma tosse com catarro, inclusive com sangue, pode acontecer, tá? Febre e fraqueza. Para a prevenção da tuberculose, existe uma vacina que é chamada BCG. E agora a gente vai falar da meningite, tá? A meningite, o nome já diz, né? Ela é a inflamação das meninges. E as meninges são estruturas muito importantes do nosso corpo, porque a meninge é uma membrana que protege o encéfalo e a medula espinal, que nada mais é do que uma membrana que envolve o nosso sistema nervoso central. Então, essa bactéria ela vai atacar diretamente o sistema nervoso, tá? Então, ela pode estar causando febre bastante alta, dor na cabeça, rigidez muscular e ela pode levar à morte se não for diagnosticada e tratada rápido, tá? Existem algumas vacinas para meningite porque existem tipos de meningite, tá? Mas já existem algumas vacinas sim. Agora a gente vai falar um pouquinho da difteria. A difteria nada mais é do que placas de pus na laringe, tá? E causa também uma dificuldade respiratória. Para prevenção, existe a vacina da tríplice. E por último aí nós temos a coqueluche. A coqueluche, ela é uma tosse bastante seca, tá? Com assobio e ela causa também dificuldade respiratória, tá? E ela é uma tosse seguida, a pessoa vai ficar tossindo quase que direto, digamos assim. Para se prevenir da coqueluche, nós temos a vacina da tríplice, tá? No caso da meningite, tá? Existem algumas doenças que podem ser causadas tanto por bactérias quanto por vírus, tá? É o caso da meningite e da conjuntivite, tá? Essas doenças podem ser provocadas tanto por vírus quanto por bactéria, e aí, logicamente, que o médico vai pedir um exame para poder ter um diagnóstico correto, saber se é vírus ou bactéria, para fazer um tratamento adequado ao agente causador, ok? Por hoje a gente vai fazer uma pausa nesse capítulo e aí na próxima aula a gente vai continuar esse capítulo falando sobre poluição, tá bom? Beijo para todos e até mais.